Segunda-feira, 18 de maio, você confere no seu Jornal da Rede. 2 americanos presos no Japão após tentar se aproximar do macaco Punch. Um homem declarado morto apresentou sinais vitais já dentro da funerária. 12ª edição da festa junina Venice em São Paulo. Mais de 2.700 vagas de emprego na região. Fique de olho no que está rolando no esporte pelo mundo e aqui também. E claro, tem seu Arquitetando com diversas dicas com Renata Dias. Está no ar o seu jornal. Dois americanos foram presos nesta segunda no Japão, olha só, após tentarem se aproximar do filhote do macaco Punch. Ele é uma sensação global na internet. O animal ele tem apenas 9 meses e ganhou fama ao ser abandonado pela mãe e se apegar a um orangotango de pelúcia para buscar conforto. Segundo a polícia de Tikal, um dos homens, usando uma máscara sorridente e óculos escuros, escalou a cerca e pulou a vala do recinto, fazendo com que os animais se dispersassem assustados. O cúmplice, que filmava toda a ação para as redes sociais, também foi detido, lógico, né? Os funcionários do zoológico agiram rápido e os dois foram levados para a polícia sem conseguir tocar ali nos animais. Os americanos de 24 e 27 anos tentaram mentir os nomes e estavam sem documentos no momento da prisão. Eles agora enfrentam acusações de obstrução de atividade comercial, enquanto o zoo reforça a segurança para proteger o pequeno Punch. 2 caças EA-18 colidiram e caíram durante uma apresentação para o público nesse domingo. O acidente aconteceu na base aérea de Mountain Home, nos Estados Unidos, durante um festival que reúne milhares de pessoas para demonstrações militares. Vídeos publicados nas redes sociais mostram um momento em que as aeronaves se tocam no ar e começam a cair após uma série de pequenas explosões. Apesar da gravidade da queda, que gerou uma grande nuvem de fumaça preta, os 4 tripulantes conseguiram acionar os paraquedas e estão bem. Que bom, né? Porque nessas apresentações, às vezes a coisa é tão rápida ali que vira e mexe a gente ouve algum desastre, né? A base aérea foi fechada imediatamente e o resto do show cancelado. O Serviço de Meteorologia informou que havia boa visibilidade no momento da colisão, mas as rajadas de vento chegavam a 47 km por hora. Uma investigação já foi iniciada para apurar ali as causas do acidente. Agora é hora da gente vir para o Brasil. Olha, morreu nesse domingo o policial civil e copiloto Felipe Marques Monteiro, que estava internado desde março do ano passado, após ser baleado na cabeça durante a operação no Rio de Janeiro. Felipe foi atingido por disparos de fuzil enquanto apoiava a Operação Toniquete na Vila Aliança, zona oeste da capital fluminense. Desde o atentado, a gente travou uma batalha pela vida que mobilizou colegas e amigos de todo o país. Em dezembro de 2025, o policial chegou a receber alta para continuar a reabilitação em casa, mas teve complicações recentes e precisou ser internado novamente. Que pena, olha. Em nota, o governo do Rio de Janeiro lamentou a perda e reconheceu a bravura e compromisso do comandante Felipe no exercício da profissão. O agente era considerado um dos quadros mais qualificados da COR, a unidade elite da Polícia Civil, e deixa um legado de coragem para a segurança pública. Vamos falar de 2 apresentações agora do humorista Fábio Porchat, que foram canceladas nesse sábado no Teatro Humboldt, na zona sul da capital, após um acidente durante a montagem do palco. Uma técnica caiu de uma altura elevada enquanto ajustava os refletores e equipamentos como caixas de som e estruturas de iluminação que também atingiram a plateia. O corpo de bombeiros foi acionado e pelo menos 5 pessoas foram socorridas com ferimentos leves. Nas redes sociais, Porchat lamentou o ocorrido e afirmou que o mais importante é que todos estão fora de perigo. O colégio onde fica o teatro informou que está prestando toda assistência às vítimas e colaborando com as autoridades para apurar as causas da falha da estrutura. O humorista garantiu que todos os ingressos serão ressarcidos e uma nova data será agendada assim que possível, né? Que bom que pelo menos o pessoal aí saiu sem maiores ferimentos. E agora, um erro médico, gente. Faz tempo que a gente não ouve uma notícia dessa. Olha, um erro médico gravíssimo está sendo investigado pela Polícia de São Paulo após um homem ser declarado morto e apresentar sinais vitais já dentro da funerária. Geralmente esses casos eram bem antigos, né? Quando não tinha um equipamento necessário, às vezes, para aferir realmente se a pessoa estava viva ou não. Era no método antigo, né? Hoje em dia,
É muito difícil ocorrer esse erro. Olha, o caso aconteceu nesse domingo, quando o paciente foi encaminhado para o preparo do sepultamento com o atestado de óbito já emitido. Durante os procedimentos, os funcionários da funerária perceberam que o homem ainda respirava. Que susto, hein? E que o corpo não apresentava a rigidez característica de um falecimento. O SAMU foi acionado imediatamente e constatou que o paciente realmente estava vivo, sendo levado às pressas de volta para uma unidade de pronto atendimento. A Secretaria de Saúde abriu uma sindicância para apurar a conduta da equipe médica que atestou o óbito prematuramente. O estado de saúde do homem é considerado delicado e a família exige resposta sobre a falha que quase resultou em um enterro em vida. Porque, gente, na verdade, esse período que ele deve ter ficado ali sem tratamento, a movimentação para a funerária pode ter piorado no estado de saúde que poderia estar estável ali, né? Nossa, a gente vai acompanhando qualquer atualização, a gente fala aqui no jornal para vocês. Vamos vir para o Alto Tietê? A Polícia Federal prendeu no aeroporto de Guarulhos um cidadão chileno acusado de injúria racial e homofobia contra tripulantes de um voo internacional. O homem, identificado como Germán Maldini, ele tentou abrir a porta da aeronave durante o trajeto para a Alemanha e, ao ser contido, passou a ofender os funcionários com insultos preconceituosos. Vídeos registrados no momento do crime mostram o passageiro imitando o macaco e debochando da cor da pele de um dos profissionais. A Justiça Federal decretou a prisão preventiva do acusado, que foi localizado assim que retornou ao Brasil num voo de conexão. Em nota, a companhia aérea Latam repudiou o episódio e afirmou que está prestando suporte jurídico e psicológico às vítimas. O chileno foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, onde permanece à disposição da Justiça. Que coisa, hein? Vamos falar ainda de notícias lá por Guarulhos. A Polícia Federal prendeu nesse final de semana no aeroporto também um dos alvos da sexta fase da Operação Compliance Zero. O investigado, identificado como Victor Lima, ele foi capturado logo após desembarcar de um voo vindo de Dubai, nos Emirados Árabes. A prisão só foi possível graças a uma cooperação internacional que resultou na deportação imediata do suspeito, que tinha um mandado de prisão em aberto expedido ali pelo STF. Segundo as investigações, o preso atuava como operador tecnológico para o grupo liderado pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcado. O esquema é acusado de fraudes financeiras que podem chegar a 12 bilhões de reais, envolvendo a venda de títulos de créditos falsos. O investigado agora permanece à disposição da Justiça para responder pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, enquanto a Polícia Federal segue ali mapeando as ramificações dessa que é uma das maiores operações contra crimes financeiros no país. A Polícia Civil de Mogi investiga uma tentativa de homicídio contra um funcionário de uma rede de hamburguerias ocorrida na noite de sexta. A vítima, de 31 anos, foi atacada pelas costas enquanto trabalhava na unidade na Avenida Francisco Ferreira Lopes. O agressor chegou ao local de moto e, sem tirar o capacete, desferiu 3 golpes de faca contra o trabalhador antes de fugir em alta velocidade. O homem foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Luzia de Pinho Melo, onde segue em observação e fora de perigo. Segundo informações da PM, a motivação do crime pode estar ligada a um boletim de ocorrência por violência doméstica registrado pela família pouco antes do ataque. O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Mogi e as equipes de investigação agora buscam por imagens de câmeras de monitoramento para localizar o suspeito. Vamos falar da Justiça, que ela converteu em preventiva a prisão de Jean Paulo Melo, irmão do ex-prefeito Marcos Melo, após uma manhã de terror num condomínio de luxo no bairro do Rodeio. O homem, que apresentava um comportamento extremamente alterado e afirmava ser Deus, disparou várias vezes de dentro de sua residência, atingindo uma vizinha que estava na lavanderia de casa. A vítima foi socorrida por um médico, que também é morador do condomínio, e precisou passar por uma cirurgia de emergência no Hospital Luzia de Pinho Melo. A ocorrência exigiu a intervenção do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, que precisou invadir a casa usando bombas de gás lacrimogêneo para imobilizar o atirador. Que coisa! Vídeos da operação mostram o momento da invasão, onde é possível ouvir o acusado proferindo frases desconexas e ameaças aos policiais. A defesa de Jean apresentou um relatório médico indicando que ele sofre de transtorno mental grave, mas a polícia registrou o caso como tentativa de homicídio. O investigado segue internado sob escolta policial e o quadro de saúde da vizinha baleada é considerado ali estável, menos mal.
Bom, vamos continuar falando da polícia. Olha, a Polícia Militar recuperou nesse final de semana, agora na cidade de Ferraz, um veículo Kwid vermelho que vinha sendo monitorado pela inteligência. O carro foi identificado pelas câmeras de cidade ali, após ser utilizado numa tentativa de roubo de carga no bairro da Moca, na capital paulista. Durante a abordagem, os policiais constataram que o veículo era furtado e estava rodando com placas clonadas de outro automóvel da mesma cor. O condutor foi preso em flagrante e já possui diversas passagens pela justiça por furto e receptação. O curioso é que o indivíduo já cumpria a medida cautelar, mas continuava praticando crimes na região. O carro foi apreendido e será devolvido ao verdadeiro dono, enquanto a ocorrência segue em andamento na delegacia de Ferraz para identificar outros integrantes da quadrilha de roubos de carga. A GCM de Suzano fechou um importante ponto de distribuição de drogas no Jardim Casa Branca, resultando na prisão de um homem e na apreensão de 35 quilos de entorpecente. Os agentes da Romu patrulhavam a rua Zilda Costa Marques, quando desconfiaram da movimentação em um imóvel que funcionava como fachada para uma academia. Ao entrar ali no terreno, os guardas sentiram um forte odor e localizaram milhares de porções de cocaína, crack e maconha, além de mais de 500 frascos de lança-perfume. Durante a ação, uma mulher tentou distrair os agentes, gritando por socorro, mas a estratégia não funcionou. O material avaliado em mais de 60 mil reais pertencia ao namorado dela, que foi preso em flagrante ao chegar no local. Além dessa ocorrência, a GCM também realizou outras apreensões no Jardim Maitê e Varan, além da cidade de Miguel Badra, tirando de circulação mais de 1 quilo de drogas, diversas aí em apenas 3 dias. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia Central e para o Distrito Policial do Boa Vista. O pessoal às vezes muito acostumado com filme, né, onde as tentativas aí de burlar dão certo, não é sempre que dá certo não. Ainda pela cidade, a GCM recuperou na manhã de sexta uma moto que havia sido roubada no bairro Miguel Badra. A ocorrência teve início na Avenida Boa Vista, quando os agentes foram alertados sobre o crime praticado por 3 indivíduos. Após um acompanhamento que contou com o apoio da PM, os criminosos abandonaram o veículo e tentaram se esconder atrás de uma van, numa área de mata. A equipe da Força Patrulha conseguiu localizar o esconderijo e deteve 2 dos 3 envolvidos. Apesar de negarem a participação no assalto, os suspeitos foram levados para o 2º Distrito Policial do Boa Vista, onde ali foram reconhecidos pela vítima. A motocicleta foi devolvida ao proprietário e os 2 acusados permanecem à disposição da Justiça. E no próximo bloco tem a 12ª edição da Festa Junina Vegnice em São Paulo. E tem mais de 2.700 vagas de emprego esperando por você. Fica aí que o Jornal da Rede volta já já. Há 4 anos em Mogi das Cruzes, a Oga Açaí é parceira oficial do Açaí Fruta Brasileira. Sendo assim, aqui você encontra todas as delícias que há anos fazem grande sucesso. E além do tradicional e afamado açaí raiz, aqui você também encontra os famosos creme de cupuaçu, creme de leitinho, creme de paçoca, entre tantos outros. E o que falar dos gelatos? É um mais delicioso que o outro. Tem de doce de leite, trufas, avelã e belga. Isso sem contar os açaís combinados, como o açaí de iogurte grego com maracujá e o açaí de iogurte grego com morango. A Oga Açaí fica aqui na rua Barão de Jaceguai, 1722, bem em frente ao Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Já sei, quer saber o horário de funcionamento? Eles funcionam de segunda a sábado, sempre do meio-dia às 20 horas. Deu aquela vontade de comer o melhor açaí? Então venha você também para a Oga Açaí, se deliciar com o Açaí Fruta Brasileira. Esse é o Açaí Fruta Brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. A capital paulista recebe a partir do dia 31 de maio a 12ª edição da Festa Junina Vegnice, considerada a maior do gênero no país.
O que é isso, gente? Olha, o evento acontece sempre aos domingos no bairro da Liberdade e traz versões 100% veganas de pratos clássicos como o buraco quente, bolinho caipira e a famosa carne louca de jaca. Além das comidas típicas, o público poderá conferir opções internacionais e doces tradicionais produzidos sem lactose, como canjica e arroz doce com leite vegetal. Gente, é uma festa junina vegana para vocês. Tem entrada gratuita e a festa será realizada num espaço coberto e acessível, bem próximo à estação Liberdade do metrô. A programação inclui aulas de forró, quadrilha, brincadeiras para as crianças e é totalmente amiga dos animais. Segundo a organização, o evento busca atrair não apenas veganos, mas todos que buscam uma alimentação mais saudável e curiosidades gastronômicas nesse período junino. Mesmo que você não for vegano, vai lá conhecer, provar, né, dos quitutes. As atrações seguem durante todos os domingos de junho, da meio-dia até as 8 da noite. E o trabalhador do Alto Tietê começa a semana com excelentes oportunidades, já que as prefeituras da região disponibilizam mais de 2.700 vagas de emprego nesta segunda. O maior volume de ofertas está em Itaquá, que conta com 1.645 oportunidades em diversas áreas e níveis de escolaridade. Os interessados podem se cadastrar pelo site da prefeitura ou comparecer pessoalmente na sede do programa Itaquá Mais Emprego, que fica na Rua Dom Tomás Freire, no centro. Em Suzano, são 732 vagas disponíveis, com cadastro pelo site oficial ou diretamente nos centros, pelo 4745-2264. Em Guararema, o Serviço de Atendimento ao Trabalhador oferece 350 postos para funções que tem ajudante geral, balconista, faxineiro. As oportunidades são para contratação imediata e os candidatos devem ficar atentos aos documentos necessários para garantir a candidatura tanto nos portais online quanto nas unidades presenciais. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Suzano, em parceria com o Sebrae, lançou nesta segunda as inscrições para a rodada de crédito. O que é isso, gente? Deixa eu explicar para vocês. O evento acontece nesta quinta, dia 21 de maio, no Anfiteatro Orlando de Gênova, com o objetivo de orientar micro e pequenos empresários sobre as melhores linhas de financiamento e renegociação de dívidas. Estarão presentes representantes do Banco do Povo, Caixa Econômica, Sicoob e Sicredi, apresentando soluções personalizadas e taxas mais atrativas para o mercado local. Ao todo, serão disponibilizadas 100 vagas para o encontro, que busca fortalecer os negócios da cidade e evitar o fechamento de empresas por falta de capital. Os interessados devem se cadastrar pela internet para garantir a participação nas palestras e no atendimento dinâmico com os especialistas. Segundo o secretário Mauro Vaz, a iniciativa é fundamental para que o empreendedor tenha saúde financeira e possa também planejar o crescimento da sua empresa com mais segurança e menos burocracia. Vale a pena participar, né? E o imóvel que abriga. O Casarão da Memória Antônio Marques Figueira completa 141 anos nesta sexta, dia 22 de maio, com um dos maiores símbolos de identidade de Suzano. Você já foi conhecer? Para celebrar a data, o espaço vai oferecer uma bacalhoada portuguesa, prato típico da terra natal do fundador do casarão, que foi inaugurado originalmente em 1885. Ó, faz tempo, hein? O patrimônio foi totalmente revitalizado em 2020 e já recebeu mais de 20 mil visitantes. Buscam conhecer ali 11 salas temáticas e o acervo histórico que conta a trajetória do município e está com bastante gastronomia por lá também, né? Além das exposições permanentes, tem visitas guiadas, teatro para escolas, laboratório de digitalização para pesquisas acadêmicas. Ele é referência em acessibilidade, contando com elevador, piso podotátil e intérpretes de Libras para garantir que todos possam desfrutar da programação. Sabe o endereço? Olha, ele fica aberto de segunda a sexta, das 9 às 4 da tarde. Então vai lá conferir, se não, procura nas redes sociais e no portal que você confere lá direitinho. A Prefeitura de Arujá divulgou nesta segunda as primeiras atrações confirmadas para a tradicional Festa das Nações, que faz parte das comemorações dos 174 anos da cidade. O evento acontece de 8 a 28 de junho na Praça do Coreto, com uma programação que mistura gastronomia de 13 países e shows de grandes nomes. Tem Sampa Crio, Sam Prazer e tributos ao Mamonas Assassinas, ao Charlie Brown Jr.,
Além das 35 barracas típicas, o público poderá acompanhar ao vivo a transmissão dos 3 jogos da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo. Oh, que da hora! A expectativa da Secretaria de Cultura é receber até 5.000 pessoas por dia e garantir a tranquilidade das famílias, segurança que vai ser reforçada com a atuação conjunta da GCM e da PM. Após o encerramento na Praça Central, a festa terá uma extensão no Complexo Calango, no Jardim Emília, entre os dias 3 e 5 de julho. Os artistas locais que completam a grade serão anunciados em breve, reforçando o compromisso de valorizar os talentos da região. Vamos de previsão do tempo? Em Mogi, o dia inicia com chuva fraca e temperaturas abaixo dos 20 graus. No decorrer da tarde, a chuva continua e dá uma trégua a partir das 2 horas, mais ou menos, da tarde. Mínima de 15 graus e máxima de 19. Em Arujá, o cenário se mantém com mínima de 15 e máxima de 19 graus também. E no Arquitetando de hoje, Renata Dias traz dicas para o seu cantinho do café. Renata, conta pra gente, eu gosto muito de café. Fala aí como que vai ficar esse cantinho, como que pode ficar especial. Olá, mais um Arquitetando com Renata Dias. E hoje a gente vai falar sobre um canto de café em sala de reunião. Aqui pode verificar que é um canto que atende muito bem essa sala de reunião. Então aqui a gente tem um espaço para o frigobar, a nossa cafeteira, as cápsulas ali no cantinho. Temos aqui um filtro, porque é essencial ter esse filtro. E a gente também tem micro-ondas e forno para atender o dia a dia. Mas a gente tem uma coisa muito legal aqui que quase ninguém vê, que é o fogão elétrico. Então, se você quer aquela coisa rápida, um chá querendo fazer, é só ligar ele. E aqui também a gente tem uma cuba, que é para fazer aquelas questões de lavar rápido. Então, lavar uma taça, um copo. Então, aqui a gente tem uma área molhada. Uma cuba de 30 centímetros é o suficiente. Uma outra coisa muito legal aqui dessa copa é que a gente tem tudo aonde a gente precisa dentro desses armários. E para não ficar aquela coisa com muitos detalhes, aqui a gente procurou trabalhar com portas todas em cava, inclusive nos aéreos. Que os aéreos, pode ver que a gente tem esse tipo de cava, que é uma cava na vertical, assim facilitando no dia a dia. E aí, você gostou dessa copa? E no próximo bloco, fique de olho no que está rolando no esporte pelo mundo aqui na região. Seu Jornal da Rede volta já já. Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu, açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe, que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu, leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi, que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki. Com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro, o seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você.
E seja bem-vindo à Toyota. Eu tô aqui em Guarulhos, na Avenida Anielo Pratice. Gente, olha só que tecnologia. Toyota é tecnologia japonesa. Aqui você tem até 10 anos de garantia. Quem é que te oferece 10 anos de garantia? Até 10 anos de garantia? Só quem sabe o que vende pra você, né? E a gente fala de lançamento, 0 km Yaris Cross a partir de 151.990 com IPVA 2026 de presente pra você. E agora a gente mostra Corolla Cross XRE ou XRX Flex, que você pode optar ou pelo IPVA 2026 ou então R$10.000 de bônus na troca. Agora, essa SW4 tá linda. Essa tá com bônus de R$25.000 com o carro na troca. Tem seminovos também aqui para você escolher, todos com garantia, procedência. E dependendo do Toyota seminovo que você compre aqui, você tem até 10 anos de garantia também, tá? No 0 km no seminovo Toyota, tá bom? Agora a gente fala do consórcio Toyota, com as melhores taxas de administração aqui você encontra. Comprando acessórios, comprou seu Toyota, comprou acessórios aqui, você tem até R$500 de bônus na compra de acessórios. E anota o endereço, Avenida Anielo Pratice, 350 Jardim Santa Francisca, aqui em Guarulhos. É Toyota, tecnologia japonesa oferecendo o que há de melhor para você. E olha só, a gente teve convocação para a Copa, você ficou feliz? Eu não vou entrar em detalhes porque o Lucas vai trazer uma cobertura completa direitinho amanhã, mas a gente não vai ficar sem esporte por aqui porque tem uns esportes aí da região, tem os acontecimentos aí do Brasileirão, tudo para você. Olha, por exemplo, o volante brasileiro Casimiro recebeu uma homenagem emocionante no Manchester United nessa segunda, após fazer sua última partida no estádio Old Trafford. O clube inglês publicou uma mensagem nas redes sociais classificando o jogador como um ícone. E ele agradeceu pelo compromisso do atleta, que foi ovacionado pela torcida ao ser substituído na vitória contra o Nottingham Forest. O camisa 18, que respondeu afirmando que será para sempre um Red Devil, encerra sua passagem pela Inglaterra como um dos protagonistas do elenco. Apesar da despedida dos gramados ingleses, o futuro de Casemiro ainda é incerto, já que o jogador confirmou que não irá renovar o contrato e buscará novos desafios. Com propostas de clubes da Europa, dos Estados Unidos e Arábia Saudita, o volante deve definir seu novo destino nas próximas semanas. A saída do brasileiro marca o fim de uma era no United, onde ele foi peça fundamental na reconstrução da equipe e na conquista de títulos recentes. Vamos falar de luta? Olha, o lutador camaronês Francis Ngannou surpreendeu o mundo das lutas com um gesto de generosidade após o evento realizado nesse sábado em Los Angeles. Após nocautear o brasileiro Philipe Lins no primeiro round, ele recebeu o prêmio de melhor performance da noite, no valor de $100.000, o equivalente mais ou menos a R$505.000. No entanto, durante a coletiva de imprensa, o ex-campeão afirmou que o adversário foi submetido e que merecia o reconhecimento pela bravura no combate. Olha só, gente, diante dos jornalistas, Ngannou anunciou que daria todo o valor do bônus para Philipe Lins como forma de incentivo ao talento do brasileiro que aguentou golpes pesados antes do desfecho da luta. Nossa, gente! Essa foi a 8ª vitória seguida do camaronês, que segue devastando a categoria dos pesos pesados. Já o evento ficou marcado pelo retorno histórico de Ronda Rousey, que precisou de apenas 17 segundos para finalizar Gina Carano na luta principal da noite. E a delegação de Parasurf de Santa Catarina embarcou nesta segunda para Ipojuca, em Pernambuco, onde disputa o Campeonato Brasileiro de 2026. Tem Parasurf, gente. Ao todo, 19 atletas representam o estado na competição que acontece nas águas de Porto de Galinhas e vale como seletiva para o Campeonato Mundial da categoria. Esse ano, o torneio traz o mesmo formato da competição internacional para ambientar já os surfistas que disputarão títulos em 13 categorias diferentes. Além das classes tradicionais para deficiência física e visual, o Brasileiro de Parasurf também promove a inclusão em atletas com autismo, síndrome de Down e baixa estatura. A praia do Borete, sede do evento, se consolidou como a capital da modalidade no país, recebendo os principais nomes do surf adaptado. A expectativa da Federação Catarinense é garantir o maior número possível de vagas na equipe brasileira, que vai buscar o título mundial no final do ano.
E o zagueiro argentino Barbosa fez sua despedida do estádio Newton Santos nesse domingo na vitória do Botafogo sobre o Corinthians por 3-1. Acertando com o Palmeiras, o jogador caminhou sozinho pelo gramado e chorou muito após o apito final, sendo abraçado por companheiros e pela torcida que pedia sua permanência. Em uma entrevista sincera, o defensor ali revelou que não queria sair agora, mas que foi informado pelo clube que precisava ser vendido para gerar caixa. Barbosa afirmou que a diretoria alvinegra pressionou sua saída ao saber que ele poderia sair de graça no final do ano e que chegou a ser oferecido também ao Cruzeiro. Apesar do acerto com o time paulista, o xerife ainda pode atuar em mais 2 partidas pela Sul-Americana antes de se apresentar ao novo clube. A expectativa é que ele faça sua última exibição com a camisa do Glorioso nessa quarta, contra o Independente Petroleiro, buscando deixar o time classificado para o mata-mata da competição internacional. Olha, e o Alto Tietê tem novidade também. Olha, o Flamengo de Guarulhos é o novo líder do Grupo 3 da 2ª Divisão do Campeonato Paulista, após uma vitória heróica no último sábado. Jogando no Ninho do Corvo, o rubro-negro saiu atrás no placar contra o Audax, mas buscou empate ainda no primeiro tempo com um gol de pênalti de Tauan. A virada veio na etapa final com o Lucas Silva, que aproveitou uma falha na saída do goleiro adversário para marcar o segundo e garantir os 3 pontos. O jogo foi tenso até o último minuto, com direito à bola na trave do time de Osasco e expulsão nos instantes finais. Guerreiro esteve nos gramados e conversou com Lucas Silva, volante do Flamengo, que nos falou sobre a importância dessa vitória. Difícil, né? Nós sabíamos que ia enfrentar muita dificuldade, a equipe do Audax vem numa crescente muito grande, muito boa, perderam os pontos, mas eles estão ali na concorrência para a liderança e nós sabíamos que nós, jogando em casa, tínhamos que defender isso. Foi um jogo bem difícil, porém eu acho que a equipe, por mais que começou perdendo, mostrou reação e também no final mostrou um poder de saber sofrer, saber marcar, saber fazer o que precisa fazer. Caiu algumas bolas ali no nosso pé, a gente conseguiu segurar. Muito feliz com esse início de campeonato, pelo menos da minha parte, graças a Deus aí pude ajudar a equipe com mais um gol. Continuar nessa pegada, a gente sabe das nossas responsabilidades, sabe das dificuldades, mas a gente está tentando fazer tudo da melhor forma possível, agradecer a diretoria, a comissão, que nos dá todo o respaldo, toda a estrutura para trabalhar, é algo que é muito difícil de ver nos times hoje da Bezinha e aqui no Flamengo nós encontramos uma estrutura muito boa. Então agradecer a comissão, a diretoria, vocês do staff e seguir em frente, cara, a gente não conquistou nada, viramos o turno, é só um passinho, agora semana que vem tem um jogo dificílimo também em casa e nesses 3 jogos em casa, por mais que um dos mandos não é nosso, mas fazer o maior número de pontos possíveis. Júlio Tognella, zagueiro e estreante do Flamengo Guarulhos, também contou mais sobre as emoções e de estrear com vitória no time. Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, né, de estar vestindo essa camisa, ter estreado com vitória. Acho que por ser estreia a gente fica na ansiedade de se vai entrar ou não. Acabei entrando, a gente acabou vencendo o jogo e a gente sabia da importância do jogo. Sabia que era um jogo que valia a liderança, importantíssimo, e agora a gente vai com a consciência tranquila para casa, porque a gente sabe que a gente fez nosso dever de casa. Você vem de uma Inter de Bebedouro, né, vice-campeã paulista agora da Série A4. O que falar, né? Você tem 3 acessos, né, no currículo. Como você passar um pouco dessa experiência para os meninos também, você que chega com não uma moral, né, mas chega com um currículo, né, bastante avantajado por conta dos acessos que você tem. Sim, querendo ou não, são experiências que agregam, né? Por exemplo, o jogo de hoje a gente sabia que tecnicamente não foi um dos melhores nossos. Claro, acabei de chegar na semana, mas pelo que eu conheço os meninos, pelo que eu vi acompanhando o trabalho, a gente sabe que foi uma partida tecnicamente pouco abaixo, mas prevalecemos na vontade, na raça, e o campeonato é isso. Quando não for na técnica, a gente tem que ir na vontade, e graças a Deus a gente foi curado com a vitória hoje. Com o resultado, o Flamengo chega ao topo da tabela e já se prepara para o próximo desafio no sábado, que vem ali, dia 23, quando recebe o Votorantim em Guarulhos. Já a outra equipe da cidade, a AD Guarulhos, entra em campo no domingo contra o próprio Audax, buscando manter o ritmo nos times da região na competição. Que legal, hein, gente? Depois dessas notícias esportivas, a gente fica por aqui. Uma ótima noite para vocês. A reapresentação desse jornal é amanhã cedinho às 7h30. Perdeu alguma coisa aqui? Vai lá no nosso portal e confere tudinho. Tem atualizações também nas redes sociais, te mantendo atualizado, ligado em tudo que acontece na região e no mundo. Eu te espero amanhã.